A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem mais de 11 milhões de membros em todo o mundo. É uma igreja cristã, mas não é protestante nem católica. Seus membros acreditam que ela é uma restauração da igreja original estabelecida por Jesus Cristo quando ele vivia na Terra. Em que essas pessoas acreditam que as torna semelhantes e diferentes dos outros cristãos. Sua doutrina mais importante é a crença em Deus, o Pai, e em seu Filho Jesus Cristo, e no Espírito Santo, como 3 seres separados e distintos. Acreditam que Jesus é o Salvador do mundo, o Messias prometido, o Filho unigênito de Deus. Ensinam que ele criou a terra sob a direção de Deus, seu Pai, de quem herdou seus poderes divinos. Ele nasceu da Virgem Maria, de quem herdou a mortalidade, tornando-se assim plenamente Deus e plenamente homem. Os membros da Igreja de Jesus Cristo acreditam que ele sofreu por nossos pecados no jardim do Getsêmani e na cruz do Calvário, onde sacrificou seu sangue expiatório e morreu por toda a humanidade. Acreditam que ele ressuscitou fisicamente após permanecer 3 dias no sepulcro e que esteve com seus discípulos. A crença em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador é o início do que chamamos de os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho. São eles: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo. Segundo, arrependimento. Terceiro, batismo por imersão para remissão de pecados. Quarto, imposição de mãos para o dom do Espírito Santo, que constitui a confirmação na Igreja. Os membros da Igreja acreditam que Jesus ordenou seus seguidores a obedecerem a esses princípios e ordenanças, mas que só por meio de sua misericórdia e graça eles podem vencer esta vida e viver com ele em sua glória na eternidade. Os santos dos últimos dias acreditam que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus para seus filhos aqui na Terra. Também acreditam que o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, também é a palavra de Deus. Os 2 livros são usados em conjunto nos ensinamentos da Igreja. A Igreja reconhece a necessidade de autoridade divina para se agir em nome de Deus. Essa autoridade é chamada de sacerdócio. Os membros da Igreja acreditam que para possuir o sacerdócio, o homem precisa ser chamado por Deus por profecia. Ele precisa ser ordenado pela imposição de mãos por alguém que possua a autoridade de Deus. A revelação divina para a direção de toda a Igreja é concedida por Deus ao presidente da Igreja, que é considerado pelos santos dos últimos dias como um profeta, da mesma forma que foram Abraão e Moisés. Os membros da Igreja também acreditam que as pessoas podem receber revelação divina para resolverem dificuldades pessoais e que os pais têm direito de receber orientação de Deus para criarem sua família. Uma importante crença da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é expressa neste versículo das Escrituras: os homens existem para que tenham alegria. A felicidade ou alegria é o verdadeiro objetivo ou propósito de nossa existência. A Bíblia diz que todos somos filhos de Deus. Vivemos com Ele em uma existência pré-mortal. Como parte do plano divino de nosso Pai Celestial, seus filhos vêm à Terra para receberem um corpo físico, adquirirem experiência e provarem que são dignos de voltar a viver com Ele no céu. Por meio da ressurreição de Jesus Cristo, todos seremos ressuscitados, e por meio de sua expiação, todos poderemos partilhar de seu amor, misericórdia e perdão. A unidade familiar nesta vida e a possibilidade de um relacionamento familiar eterno são os pontos centrais do Evangelho de Jesus Cristo. Os casamentos realizados nos templos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias não terminam com a morte, mas podem continuar por toda a eternidade.
se o homem e a mulher que nele se casarem viverem de modo a serem dignos dessa bênção. A Igreja ensina e segue a lei do Salvador de estrita moralidade. A Igreja ensina a honestidade, a integridade, a obediência à lei, a castidade antes do casamento e a fidelidade no casamento. A palavra de sabedoria, uma lei de saúde revelada por Deus a Joseph Smith em 1833, salienta os benefícios positivos de hábitos alimentares saudáveis e da boa forma física. Ela adverte contra o uso de fumo, bebidas alcoólicas, chá e café. A Igreja também é contra o uso de todas as drogas ilegais e da utilização abusiva de qualquer substância. Os santos dos últimos dias praticam o princípio bíblico do dízimo, e os membros fiéis da Igreja doam 1/10 de suas rendas para a Igreja para o trabalho de Deus. As generosas ofertas dos membros permitem que a Igreja financie seus programas de construção, educação, bem-estar, missionário, curricular, humanitário e outros que beneficiam tanto os membros quanto não membros. As crenças e doutrinas da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias provêm do próprio Salvador do mundo. Elas proporcionaram paz e compreensão a milhões de pessoas e ajudam os membros da Igreja a ter uma vida mais feliz e produtiva.